Graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Queridos, o que nós já esperávamos, o que nós imaginávamos, aconteceu. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele deu causa favorável à Polícia do Rio. Ele entregou, permitiu, vamos dizer assim, que a investigação continue com o Ministério Público do Rio e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu vou ler para vocês aqui a matéria, ok? Ministro do Supremo libera investigação sobre deputada Flor de Lis. Vamos lá? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu que ontem, primeiro, que o Ministério Público do Rio de Janeiro e a polícia podem prosseguir sim com as investigações sobre a suposta participação da deputada federal Flor de Lis no assassinato de seu marido. Após iniciar as investigações, o MP enviou o caso ao Supremo por constatar o possível envolvimento da deputada, no homicídio e que não tem relação com o mandato dela parlamentar ou o mandato dela parlamentar. Dessa forma, a investigação deve continuar na primeira instância. O foro privilegiado constitui instrumento para garantir o livre exercício de certas funções cometidas após a investidura, sejam de estranhos ao exercício de suas respectivas funções. Ele quer dizer, como não foi trabalhando, como não foi nenhuma denúncia envolvendo o cargo dela ou a função dela, então continua na mão da polícia. Em nota, a assessoria de imprensa dela diz assim: em nota, a assessoria da deputada afirma que, em razão da decisão do STF, é preciso esclarecer que, em nenhum momento, Flor de Lis solicitou ou reivindicou a prerrogativa de não ser investigada pela polícia e pela justiça. Abre aspas. O STF foi provocado pelo Ministério Público, porque a lei assim exige, destaca o texto. Abre aspas. A decisão não surpreendeu a deputada Flor de Lis, porque ela tem conhecimento de que a prerrogativa só seria aplicada se o crime investigado tivesse ocorrido em razão do mandato dela, fecha aspas, acrescenta o comunicado. O texto lembra que antes da decisão, a deputada colocou-se à disposição da polícia em todos os momentos em que foi solicitada, em que tem todo interesse na solução do caso. Abre aspas. Ela precisa saber quem foram os autores do crime e as razões que tiveram. Só depois disso ela terá paz. Fecha aspas, concluiu a nota da assessoria. Tudo bem, eu vou falar aqui uma coisa, querido. Pode até ser que ela já esperava, não é só o que ela esperava, o Brasil inteiro sabia que o STF não ia se envolver num negócio desse. E muito menos deixaria que o foro privilegiado se mantesse com ela diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que foi falado. Ela diz aqui, a assessoria dela diz que ela sempre cooperou com a polícia. Ela sempre cooperou. Pode ser. Mas eu não entendo o porquê que, por exemplo, ela está dizendo que ainda espera que os culpados sejam... Queridos, os culpados? Que culpados? Que culpados? Os culpados estão dentro da casa. Os culpados estão dentro da casa. Inclusive 2 confessos. E aqui eu vou colocar para vocês. Ontem, o filho dela, o Lucas, foi condenado por tráfico de drogas. Delitos que ele cometeu quando ele era de menor, e agora ele foi julgado e condenado a 6 meses, se eu não me engano, 6 meses, alguns dias aí, por tráfico de drogas. E vai continuar preso porque confessou ter envolvimento no crime.
inclusive de que ele é o comprador da arma do crime. Então eu fico perguntando, ela espera que culpados apareçam. Que culpados, queridos? Que culpados? Eu vou colocar para vocês aqui assim, teve uma outra cantora, eu estava vendo aqui que teve uma outra cantora gospel, se eu não me engano, do estado de Goiás, que também está olhando e vendo o desenrolar, o desdobramento do caso, está acompanhando também este caso. E, queridos, pessoas que defendiam, eu vi pessoas que defendiam lá no começo, tudo, não, eu acho que não, eu acho que ela não tem envolvimento, eu acho que ela é inocente, eu acho que ela não sabe de nada, eu acho que ela foi enganada também e tal. O que eu tenho andado nos canais aqui, olhado, as pessoas estão voltando atrás, as pessoas já estão ficando em dúvida. Pessoas que defendiam agora já estão em dúvida se realmente é ou não é. Porque você pega um depoimento desse, você pega uma nota de esclarecimento dizendo que ela não estranhou, que não foi surpresa para ela a decisão do STF. Mas ela sempre disse que estava à disposição disso e daquilo. Então eu me pergunto, se estava à disposição disso e daquilo, por que deixar essa novela se arrastar tanto assim? Por que deixar que as coisas tomassem essa direção desproporcional? Ou desproporcionada, vou colocar assim. Sabe o que parece, queridos? Que todo mundo estava trabalhando e meio que tipo assim ainda, vai que o Supremo bloqueia, né? Vai que o Supremo trava. Só que uma coisa, querido, que pesa muito, aqui no Brasil. Infelizmente, a gente sabe que o Brasil, alguns crimes ficam impunes. Pessoas matam, roubam, estupram e fazem todo tipo de coisa e não acontece nada. Só que quando envolve partido, quando envolve grupos políticos, quando envolve pessoas da mídia, o negócio nem sempre termina em pizza. Nem sempre termina em pizza. Então eu acredito que a situação agora, provavelmente a polícia fazendo agora a reconstituição do crime, nos próximos dias aí vocês já vão ter uma notícia. O Brasil vai ter uma notícia. E eu confesso para os irmãos, eu confesso para todos que eu gostaria de pensar diferente, mas acredito, querido, que a panela ali é muito maior do que se pensa. Mas trouxe esse vídeo aqui para vocês, para manter vocês aí alertados aí. E agora, com certeza, provavelmente nos próximos dias, o caso vai estourar. Que Deus muito abençoe vocês. E lembre, admiração sim, admirar sim, idolatrar não. A idolatria causa isso. As pessoas se sentem na autoridade de serem intocadas, serem santas, que ninguém nunca chegará perto delas e que tudo o que elas fizerem é justificado. A idolatria faz isso. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.